Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Um Engenheiro no RH. Nesse vídeo nós vamos tratar de um tema interessante. Será que o seu trabalho está em risco? Pois é, nós sabemos que o mercado evolui, as tecnologias evoluem e inclusive novas tecnologias como inteligência artificial acabam alterando a forma como algumas profissões trabalham e mesmo extinguindo algumas formas de trabalho. Será que não é o caso de você repensar o que você faz ou o que você está pretendendo fazer? Mas antes da gente entrar em detalhes sobre esse tema, gostaria de te lembrar que é muito importante que você deixe aqui no vídeo os seus comentários, as suas dúvidas e sugestões de temas que você gostaria de ver aqui no canal. Além disso, deixe seu like nesse vídeo e também não esqueça de se inscrever no canal, que é o que nos ajuda a continuar trazendo vídeos novos todas as semanas. Nós publicamos um vídeo todos os domingos e colocamos shorts relativos a esse vídeo publicado ao longo da semana. Afinal, o que é essa história de empregos em risco, trabalhos em risco? Para começar com um pouquinho de história, desde a Revolução Industrial, que a forma como as pessoas trabalham muda radicalmente e cada vez com uma velocidade maior. Lá no início, os trabalhadores das indústrias tiveram que enfrentar a chegada de máquinas, as primeiras máquinas a vapor, que substituíram as pessoas em algumas funções e também ajudaram as pessoas em outras funções. Então tiveram funções que tiveram que ser melhoradas, ou seja, a pessoa teve que aprender a lidar com aquelas máquinas que chegaram para trabalhar melhor, e existiram funções que simplesmente desapareceram. A máquina substituiu totalmente. E isso ao longo dos anos, até chegar nos dias atuais, é uma verdade que se a gente olhar um pouquinho para trás, vai perceber isso. Por exemplo, na década de 60, 70, se você pesquisar na internet, você vai ver que existem fotos de grandes empresas, como General Electric e outras, das suas áreas de RH, trabalhando suas folhas de pagamento. Você tem 120, 150 pessoas em uma sala enorme, várias mesas, fazendo folha de pagamento e outros cálculos trabalhistas para os funcionários daquela grande organização manualmente, com as suas máquinas de escrever. Quando chegaram os primeiros computadores de grande porte, essas grandes empresas foram as primeiras a terem condições, seja, recursos para adotar essas máquinas grandes, e elas passaram inicialmente a automatizar esse tipo de função. Então as máquinas comerciais automatizadas, que eram os grandes computadores na época, eles substituíram centenas de pessoas numa tacada só. Ou seja, essas pessoas que faziam ali cálculos de folha manualmente, ou faziam mesmo, digitavam, aquelas folhas de pagamento ali, os cheques e tudo mais em máquinas de escrever, deixaram de ter função a partir do momento que foi colocada uma máquina que fazia esses cálculos com uma velocidade muito rápida. Então o trabalho que aquelas centenas de pessoas faziam, que às vezes levava talvez um mês inteiro para terminar, a máquina fazia em poucos dias. E hoje, uma máquina atual processa os mesmos dados aí em questão de segundos. Houve uma evolução muito grande. Outras profissões assim que eram clássicas e a gente já viu praticamente desaparecerem por exemplo, a de ascensorista. O ascensorista, aquela pessoa que trabalha num elevador, praticamente não existe. Ainda existe em alguns lugares, mas a função mudou um pouquinho. Ele não fica somente controlando um elevador. O elevador hoje não precisa de ninguém controlando, ele tem todo um sistema automatizado que o próprio usuário atua sobre esse sistema, dizendo que andar que ele vai e tudo mais. Mas onde existe ainda ascensoristas, eles são mais controladores de acesso e controladores de fluxo de pessoas. Por exemplo, um prédio onde você tem clínicas, onde você tem consultórios. É muito importante ter uma pessoa no elevador que vai identificar para qual andar as pessoas vão, quantas pessoas vão em cada andar, e ele sabe, no momento em que ele começa a voltar, quantas pessoas ele consegue trazer de volta. Então essa inteligência dessa pessoa que está ali dentro não é simplesmente controlar em que andar o elevador vai parar, mas sim controlar o fluxo de pessoas. Então é uma função que praticamente foi extinta, e as poucas pessoas que trabalham nessa profissão hoje trabalham de forma diferente. Quer ver um outro exemplo? As pessoas que trabalham em campo, na agricultura, que fazem colheita, por exemplo. Antes eram centenas, milhares de pessoas fazendo colheitas manuais. Hoje, com as máquinas que existem, máquinas extremamente sofisticadas, você tem um número reduzido de pessoas
que fazem tarefas de apoio ao trabalho dessa máquina, ou operam essas máquinas. Então, o perfil desses trabalhadores de campo mudou muito. Ele saiu de uma pessoa que fazia um trabalho 100% manual para alguém que agora utiliza máquinas e um número muito mais reduzido de pessoas, sem falar na indústria. A indústria, desde a era da Revolução Industrial com as máquinas a vapor, passou por uma automação muito grande, uma robotização, inclusive. Hoje você vê na indústria trabalhadores que se preocupam principalmente com a qualidade dos produtos, então a inspeção de qualidade é feita por pessoas para garantir ali aquele toque, né, de uma pessoa que tem como responsabilidade garantir que o produto está perfeito. Existem pessoas que fazem a programação das máquinas que são automatizadas na linha de produção, e existem pessoas que fazem manutenção dessas máquinas. Mas as linhas de produção, onde as pessoas apertavam parafusos e montavam as coisas manualmente, são muito poucas hoje. A grande parte das grandes indústrias utilizam máquinas para isso, e as pessoas estão ali somente para as atividades que a gente pode chamar de atividades mais nobres, né? Que é o controle da produção, que é a gestão daquelas máquinas que estão trabalhando ali, manutenção dessas máquinas e o próprio controle de qualidade, que é importantíssimo e ainda é feito por pessoas para ter, como eu falei, aquele toque ali de qualidade, de responsabilidade de um inspetor de qualidade. Bem, esses são exemplos de funções que a gente já viu que praticamente mudaram radicalmente com a chegada de tecnologia. E nós estamos aí com a inteligência artificial batendo as nossas portas. Aliás, dando aqui um spoiler, fique ligado no nosso canal que nós vamos fazer uma série de vídeos falando sobre inteligência artificial no RH. Pois é, em breve nós teremos aqui vídeos falando de inteligência artificial no RH. E o que nós podemos esperar de hoje para o futuro? Quais são as funções que estão ameaçadas que a gente pode citar? Por exemplo, o Fórum Econômico Mundial fez uma pesquisa no ano passado, onde ele apontou algumas dessas funções. Ele fala principalmente de funções mais operacionais, por exemplo, operadores de telemarketing. A inteligência artificial hoje, você sabe, ela consegue entender o que você fala, isso já há muitos anos. Quando você liga hoje em um banco, aliás, banco é um que está substituindo as pessoas por sistemas há muito tempo também. Quando você liga num banco, um atendimento numa operadora telefônica, você é atendido por um canal de voz, onde ele pergunta o que você quer, onde ele pede dados para você, ele entende esses dados. E essas respostas, existem no sistema de inteligência artificial que tem o script ali embutido, de acordo com o contexto da sua dúvida, do serviço que você quer, ele vai te respondendo como se fosse uma pessoa. Hoje, cada vez mais, né, você tem um trabalho mecanizado, um trabalho automatizado em qualquer tipo de atendimento, seja um telemarketing que é para te vender alguma coisa, como um atendimento, você tem poucas pessoas em relação ao que existiam no passado e você tem um sistema trabalhando 24 horas por dia ali, filtrando essas informações até chegar numa pessoa e procurando resolver a maior quantidade possível de situações antes de utilizar uma pessoa lá na ponta. Isso é uma profissão, então, o atendente telefônico, o operador de telemarketing que faz as ligações de vendas são seriamente ameaçados pela inteligência artificial, que está cada vez mais efetiva, mais eficaz e mais barata para que as empresas possam adotar. Outras profissões que estão em sério risco atualmente são aquelas que são baseadas na entrada de dados. Por exemplo, pessoas que digitam informações, pessoas que pegam uma ficha e preenchem. Tudo isso acabou com a chegada de tecnologias de leitura, ótica, tecnologias de entrada de dados pelo próprio usuário, né? Veja um exemplo, né? Há 20 anos atrás, quando você precisava fazer uma operação bancária, você tinha que ir na frente de uma pessoa ou ligar para uma pessoa para que ela fizesse por você. Hoje você mesmo faz no aplicativo, ou seja, o banco, né, de novo o exemplo dos bancos, ele trocou o trabalho de um funcionário dele pelo trabalho do cliente dele. O cliente dele hoje faz a operação facilitado por sistemas, sejam sistemas, aplicativos no computador, aplicativos no celular. Então você elimina pessoas de algumas funções e dá essa função, esse trabalho para o próprio cliente. Se nós olharmos lojas também, supermercados, o número de supermercados que trabalham com autoatendimento é crescente. Então há uma eliminação
gradativa de postos de trabalho, também de operação de caixa, de atendimento de pessoas ali na loja. O que as lojas vão continuar tendo? Vão continuar tendo ali os seus repositores, vão continuar tendo pessoas que supervisionam as operações, mas aquela pessoa que atende o cliente, digita o preço ou passa o produto em um scanner para adquirir o preço, ela não vai existir mais. O sistema da loja ou do supermercado permite que o próprio cliente faça esse trabalho. Já existem, inclusive, carrinhos aqui no Brasil, uma pessoa comentou comigo, carrinhos de supermercado que já tem o scanner. Então a pessoa, quando coloca a mercadoria dentro do carrinho, ela já é computada. E ao chegar na saída da loja, ela simplesmente dá ali o seu cartão e paga. Com tecnologias como RFID e outras, isso vai ficar cada vez mais automatizado. A pessoa não precisa nem passar no scanner, ela pode pegar um produto na prateleira, colocar no bolso, ao sair da loja vai ser emitida a nota para ela. Ou seja, há todo um sistema de controle de onde está aquela mercadoria. Se o cliente pegou e está saindo com ela, ela é cobrada. Elimina uma série de pessoas no meio desse caminho. Outras coisas muito interessantes que nós estamos vendo, já são poucas empresas ainda aqui no Brasil, muitas lá fora, são as áreas de armazenagem, de estoque, as áreas de logística, aquelas pessoas que trabalham dentro de depósitos, movendo cargas de um lado para o outro, também correm um sério risco pela robotização desse tipo de atividade. O que existe lá fora, principalmente de depósitos totalmente automatizados, é uma coisa impressionante. Basta você procurar na internet, você vê que todas as mercadorias circulam dentro do depósito por meio de carrinhos automatizados, empilhadeiras automatizadas e dispensam totalmente a necessidade de operadores dessas máquinas. De novo, como na indústria eu citei, você também vai precisar de pessoas que fazem a gestão daquele sistema, pessoas que fazem a manutenção desse sistema, pessoas que fazem eventuais ajustes na programação desse sistema, mas as pessoas que carregam eventualmente ali os produtos, as pessoas que transportam em uma empilhadeira, tendem também a perder esse tipo de atividade com muita rapidez, na medida em que essa tecnologia se populariza e se torna mais barata. Para o futuro, aqui no Brasil, e já é realidade em alguns países, nós também colocamos em risco os motoristas e entregadores. Tá cheio de vídeo na internet, principalmente de brasileiros que vão para a Califórnia, vão para algumas outras cidades, onde você tem lá um Uber sem motorista. Você já deve ter visto um vídeo desse. A pessoa grava ali o vídeo que ela acha fantástico, o carro chega sozinho, leva a pessoa para o destino sozinho, né? Isso aqui no Brasil nós ainda não temos por uma série de razões, questões de custo e questões principalmente de infraestrutura. Um carro autônomo ele depende aí de uma infraestrutura de telecomunicações bastante rápida, uma estrutura pesada, e ele também depende de sinalizações nas vias que nem sempre as nossas cidades têm, sinalizações claras. Ele precisa enxergar uma faixa de pedestres, por exemplo, ele precisa enxergar um sinal de pare numa esquina. Por mais que ele tenha um mapa dentro do computador e que ele tenha acesso a esse mapa online, as coisas mudam. Às vezes você tem um desvio, às vezes você tem um bloqueio por uma obra. Então, se não houver uma sinalização adequada, o carro autônomo não vai funcionar, ele se perde. Então, eu entendo que aqui no Brasil nós vamos precisar de muita reforma de infraestrutura para termos a substituição aí de motoristas, de qualquer tipo de motorista. Não estou falando, eu citei Uber como um exemplo que a gente vê aí nos vídeos aqui na internet. Mas você fala de um motorista de entrega, um motorista de van, o que for, você passa a ter aí um risco muito grande assim que essa infraestrutura chegar aqui também com a qualidade que ela existe nos países que a gente tem visto lá fora. E por incrível que pareça, espera-se para pouco tempo também a automação completa dos voos. O que é isso? É avião sem piloto, avião pilotado por uma inteligência artificial. É um risco? Pelo contrário, o que afirmam os especialistas é que a inteligência artificial ela é imune a distrações, ela é imune a riscos e ela recebe com uma grande velocidade todas aquelas informações que o piloto tem que ficar atento ali. O piloto muitas vezes tem que tomar decisões com base
em várias informações que ele está vendo ali na frente dele, coisas que ele está ouvindo dos controladores de voo, e ele tem que tomar alguma decisão ali, processar isso na cabeça dele muito rápido. É algo que uma inteligência artificial, claro, hospedada em computadores com alta velocidade, fazem com muito maior facilidade e muito maior segurança. Então se fala aí no fim dos pilotos de avião e, por consequência, o fim dos controladores de voo. Pois é, a partir do momento que todos os aviões forem autônomos, ou todos os aviões tiverem uma inteligência artificial conectada numa rede, você não precisa mais de um controlador de voo. O avião sabe onde está o outro. O aeroporto tem lá um sistema também de inteligência artificial que organiza os voos dentro da agenda. Então esse sistema do aeroporto, ele sabe onde está todos os aviões, na verdade, do mundo, né? Ele consegue controlar a ordem de chegada, a ordem de saída, enfim, tudo isso vai provocar uma reação em cadeia. Então começa com o piloto, vai para o controlador de voo e todas as pessoas de atividades similares e atividades que dependem ou que fornecem serviços para essas atividades também passam a estar em risco, né? Claro, você não vai eliminar algumas profissões voltadas a isso. Você ainda vai ter pessoas que vão ajudar no atendimento, nas informações, vai ter pessoas dentro dos aviões para tratar dos passageiros, cuidar ali das pessoas, mas as funções que dependem principalmente daquela nossa inteligência e podem ser substituídas, podem ser automatizadas, serão substituídas com certeza. Pode demorar um pouco mais de tempo ou um pouco menos de tempo, mas isso vai acontecer. Bem, então nos dias de hoje a gente já vê algumas profissões mudando muito rapidamente, né, sendo substituídas por máquinas com uma velocidade muito grande. Por exemplo, as de atendimento, seja pessoal, atendimento por telefone, né, a redução de pessoas ela é muito grande. E isso permite o quê? Que você tenha dentro dessa empresa aquelas pessoas somente que vão tomar aquelas decisões que não são triviais. São questionamentos de seus clientes que são diferentes do habitual, o cliente precisa de alguma coisa diferente, aconteceu um fato ali que não está previsto e precisa de alguém tomar uma decisão, tomar uma ação diferente, você vai ter pessoas que têm normalmente já um nível mais alto de conhecimento dos processos e um nível de responsabilidade mais alto. Então o caminho aqui para as pessoas que trabalham em áreas desse tipo é procurar se desenvolver, conhecer melhor os processos, para que você permaneça na empresa num nível de maior responsabilidade do que simplesmente realizar o trabalho mecânico ali que pode ser automatizado. E para o futuro, nós já falamos aqui de alguns, né? Falamos aí dos motoristas, entregadores, dos pilotos, não falamos aqui das portarias e recepções. Nós já temos visto uma crescente quantidade aí de portarias automatizadas em edifícios comerciais, residenciais, recepções automatizadas. Já existem prédios onde você não tem uma pessoa para te atender, você é atendido por um equipamento que faz o seu cadastro, faz a sua foto, faz ali uma biometria e passa essa informação para alguém da empresa que você vai visitar, ali dentro daquele prédio, dentro daquele condomínio, uma pessoa, e essa pessoa autorizando, esse mesmo sistema te imprime ali uma etiqueta ou mesmo pela biometria te indica qual a catraca que você deve passar para entrar. Então, isso substitui ali um volume grande de pessoas em uma recepção, pessoas em uma área de portaria, por exemplo. Cada vez mais a gente vê isso acontecer. Bem, eu queria entrar agora em uns casos mais polêmicos. Você vai falar, poxa, mas essa profissão também? E é verdade, né? Com a evolução aí dos sistemas de inteligência artificial, não sei se você já teve a oportunidade de utilizar algum, mas hoje eles criam roteiros facilmente, eles criam textos, eles compilam informações, eles comparam informações. Então imagina o seguinte, né? Você tem um professor de matérias teóricas, por exemplo, matérias como história, geografia, que não tem uma aula prática, não tem uma experimentação. Esse professor pode ser substituído por uma máquina, por uma inteligência artificial, um sistema de inteligência artificial. Da mesma forma, um professor de idioma. Ele pode ser substituído em todas as suas aulas teóricas, restando somente a um professor mais especialista fazer o coaching daquele aluno. Pois é, muitas vezes o aluno, né,
que quer aprender um idioma, ele se contenta em aprender o básico para entender um filme, para poder trabalhar melhor. Isso uma inteligência artificial faz. Quando o aluno precisar de um treinamento melhor, porque ele vai para o exterior, ele vai fazer um curso lá fora, ele vai fazer uma palestra lá fora, ele vai participar de um evento, aí entra um professor que na verdade é um coach, alguém que vai olhar a necessidade específica daquela pessoa e vai treiná-la ali. Aí sim precisa de uma pessoa. O treinamento básico, teórico, o professor pode ser feito por uma inteligência artificial. Outras funções também, né? Eu falei aí que a inteligência artificial cria hoje muito rapidamente roteiros. Então, roteiristas, eles têm que ficar com a parte criativa mesmo. Porque se você quiser, qualquer pessoa hoje fala para uma inteligência artificial, me cria um texto falando disso, me cria uma história falando daquilo, ela vai criar. Se a qualidade daquilo vai ser boa, se ela vai ser coerente ou não, aí depende de alguém olhar. Aí que está, então, o pulo do gato, né? As pessoas que fazem o trabalho mecânico, seja de criação de texto, de tradução de texto principalmente, né? A tradução hoje automatizada ela está fantástica, pouquíssimos erros, né? Inclusive em tempo real, coisas impressionantes. Essas pessoas que fazem esse trabalho mecânico, essas profissões estão em risco. Agora, aquelas pessoas que vão aplicar a criatividade, vão olhar questões, né, de coerência do texto, olhar questões de estética do texto, ainda vão existir. Elas podem contar, sim, com a ajuda da inteligência artificial. Elas aplicando a inteligência artificial para criar pequenos trechos daquele texto dela e montando com uma coerência ali que só uma pessoa hoje tem, ela consegue extrair uma velocidade muito maior do trabalho dela. Então, um ponto muito importante que eu já comecei a falar aqui, e a deixar mais para o final, que é, existem profissões que a automação, a tecnologia vai extinguir. Existem profissões que terão que se adaptar a trabalhar com essas tecnologias, já é o segundo nível. E existem profissões que vão ganhar muito se souberem utilizar a tecnologia. É o caso, por exemplo, de um roteirista, o caso de um ilustrador. Hoje qualquer pessoa entra numa ferramenta aí de inteligência artificial e cria uma imagem. Mas essa imagem é uma imagem realmente criativa ou foi criada mecanicamente ali pelo sistema? Um ilustrador profissional, ele pode ganhar produtividade se ele for apoiado por essas ferramentas. Já uma pessoa comum que precisa de um desenho ali, ela entra na ferramenta e faz. Ela não vai precisar contratar um ilustrador para fazer algo simples. Mas um ilustrador e um roteirista, né, que foram os dois que eu citei aqui, ganham muito se souberem usar a inteligência artificial. Da mesma forma, a gente fala que hoje existem inteligências artificiais especializadas, não estão ao alcance do público, para a medicina, diagnóstico, inclusive a robotização de operações, né, de procedimentos cirúrgicos robotizados. Tem inteligência artificial por trás, tem mecanismos extremamente sofisticados por trás. Isso dispensa o médico? Não dispensa o médico. Você pode usar uma inteligência artificial, passar os seus sintomas para ela e ela vai te dar um diagnóstico. Isso é possível, mas a eficiência desse diagnóstico não é tão grande quanto a de um médico. Pesquisas mostram que a inteligência artificial tem um grau de assertividade em diagnósticos médicos, os médicos têm um outro grau de assertividade, mas quando os dois trabalham juntos, essa assertividade é muito maior. Por exemplo, imagine um médico especializado em algum tipo de doença que exige exames de imagem, e ele fica ali olhando 20, 30, 40 exames de imagem diariamente para detectar pontos ali de atenção. Você pode ter um sistema automatizado que faz essa triagem para ele. Então esse sistema já vai olhar essas imagens, vai descartar aquelas imagens que não apresentam nenhum tipo de anomalia e aquelas que forem suspeitas, ele passa para o médico. Então o médico reduz o seu tempo, né, que ele perderia ali, ou investiria, vamos dizer assim, melhor, olhando detalhe por detalhe, ele recebe já uma que tem uma anomalia ou algo que o sistema inteligente entendeu que é uma anomalia e vai olhar em detalhes e dar o diagnóstico dele. Ele ganha muito com isso. Então a combinação em algumas profissões da inteligência artificial com o profissional traz um ganho muito elevado. Caso também que se fala, eu ouvi aí relatos de pessoas que falam, os advogados vão ser substituídos por inteligência artificial. Olha, eu acho que talvez aquela pessoa que trabalha na comparação de laudos, que vai buscar informação na legislação, aquela pessoa que vai olhar um texto de um fato ou uma petição que seja e comparar com a lei para verificar
ali como trabalhar aquilo, esse trabalho pode ser feito por inteligência artificial. A inteligência artificial hoje permite que você suba vários documentos, que faça análise desses documentos, comparação, faça resumos, isso ela faz muito bem. Mas enfim, de novo, existe ali o toque da pessoa que está entendendo, que fez ali a entrevista com o cliente, que está entendendo a necessidade real do cliente, está entendendo os mínimos detalhes do fato, está conseguindo levar isso de uma forma coerente para frente, para um julgamento, para o que seja, para um processo. Então, de novo, né, eu entendo que os advogados que fazem esse trabalho final de levar aquilo adiante, eles vão ganhar muito se trabalharem também com sistemas de inteligência artificial. Mas a inteligência artificial, pelo menos hoje, ainda não substitui totalmente esse profissional. A gente pode falar também de engenheiros na parte de cálculos, que sejam, né, cálculos mecânicos, elétricos, civis, enfim. Qualquer tipo de cálculo pode ser muito facilitado aí por um processo de inteligência. A inteligência pode gerar um projeto completo, mas é interessante aí, né, que esse engenheiro faça uma validação, faça uma verificação de qualidade e coloque o toque dele ali. Assim como um arquiteto, por exemplo, ele tem mais a questão estética do negócio, a questão de design do negócio, que nem sempre uma inteligência artificial consegue fazer. Bem, então se o seu trabalho hoje tem alguma tarefa repetitiva, uma tarefa rotineira, ou se tem alguma tarefa que, mesmo dependendo de algum tipo de aplicação de inteligência, ela seja automatizável, você está vendo ali que existem sistemas que começam a fazer isso, você tem que ficar esperto e aplicar algumas coisas que nós já falamos aqui no canal, que é o aprendizado contínuo, você está aberto às mudanças, buscar a inovação e buscar se sobressair de forma que esses sistemas não venham a te substituir, mas venham a trabalhar junto com você. Você tira o melhor proveito possível desses sistemas. E além do spoiler que eu já dei aqui, né, que nós teremos uma série de vídeos falando da aplicação da inteligência artificial no RH hoje, o que já existe hoje, o que é possível fazer hoje, em breve teremos vídeos sobre esse tema, eu também dou um outro spoiler aqui, em breve teremos um vídeo também sobre as profissões do futuro, já olhando, né, olhando essa evolução de toda a tecnologia, olhando essa evolução da inteligência artificial, quais são as profissões que realmente vão permanecer lá na frente. Claro, algumas profissões mais voltadas, né, à análise de dados, se fala muito da área de tecnologia, são profissões aí que, obviamente, né, vão ser necessárias, inclusive, para manter esses sistemas funcionando. Mas existem outras também, e como eu disse, a gente vai tratar disso aqui muito em breve aqui no canal. Fique ligado, não esquece então de deixar seus comentários, suas dúvidas, deixe também aí sugestões de vídeos que você quer ver. Deixe seu like nesse vídeo, inscreva-se no canal e nos vemos em um próximo vídeo.